Hoje eu vou falar sobre a medicina personalizada ou a medicina de precisão, como também é chamada. E ela é uma abordagem que usa informações genéticas, moleculares e o estilo de vida da pessoa para criar tratamentos específicos para cada paciente. E ela é específica de acordo com o perfil genético, molecular e a esse estilo de vida. E supera a abordagem convencional de tamanho único, que é aquele modelo generalista da medicina, em que o médico passa um tratamento ou determinado medicamento para o paciente, só que de maneira genérica, não de maneira específica àquele paciente. E como ela funciona na prática? Então, tem aqui alguns tópicos, como análise de DNA, também pode haver análise de biomarcadores e do ambiente para prevenir ou tratar doenças. E tem como foco o paciente. E a identificação de mutações específicas em um tumor, por exemplo, para usar em terapias-alvo. E isso está aplicado à oncologia de precisão. E como exemplo, tem o anti-HER2 no câncer de mama. Então, são identificadas essas mutações nele e é utilizada então essa oncologia de precisão no lugar da quimioterapia genérica, que é o tratamento convencional, utilização de quimioterápico quando a pessoa tem o câncer. Então, essa oncologia de precisão ela pode atuar de maneira específica com as terapias-alvo. E um dos benefícios é a escolha do melhor tratamento. Tem uma maior assertividade no diagnóstico, tratamento e também custos menores do que ao realizar tratamentos por tentativa e erro, já que a medicina de precisão ela atua de maneira específica ao paciente. E aqui como exemplo, como eu disse, são as terapias direcionadas para o câncer. E quais são as aplicações na biomedicina? Então, tem o diagnóstico mais preciso, como eu mencionei anteriormente. A terapia gênica, que no caso utiliza, você escolhe um alvo, um gene específico, que é expresso, por exemplo, em determinado câncer. E tem como utilizar os oligonucleotídeos, que são pequenas sequências de DNA ou RNA, e entre elas, para diversas funções, eles podem ser utilizados na terapia gênica para silenciar determinados genes que são expressos no câncer. Então, o biomédico ele pode atuar nessa área. Na pesquisa é algo bem comum. E a farmacogenômica, que é a resposta a medicamentos. E a farmacogenômica estuda como os genes afetam a resposta do corpo aos medicamentos. E também tem um ajuste de dosagens para maior segurança. Então, quanto menor a dosagem, a concentração de determinado medicamento, de maneira que o paciente tenha uma boa resposta, essa é a melhor opção para prevenir efeitos colaterais. Mas existe todo um estudo por trás de qual é a dose mínima ali que o paciente precisa daquele medicamento. E também tudo que é muito e tudo que é demais, o que é em pequena quantidade, não é bom. Então, se o paciente extrapolar também na dose, na quantidade daquele medicamento, ele terá efeitos colaterais e pode ter resultados graves. Então, a farmacogenômica está para encontrar ali a melhor dose para cada paciente. E por que a medicina de precisão é o futuro? Então, ela traz maior eficácia no tratamento,
menos efeitos colaterais, como exemplo que eu citei antes em relação aos medicamentos. O paciente ele tem uma dose específica, de acordo com a medicina de precisão, né, do quanto que ele pode tomar daquele medicamento, e com isso ele tem menos efeitos colaterais e também consegue resolver ali a situação, né, da doença, qualquer que seja a patologia. Permite um diagnóstico precoce, já que essa medicina é personalizada e específica ao paciente. E o avanço da tecnologia. Hoje tem muita utilização da inteligência artificial e da bioinformática. Existem inúmeras ferramentas de bioinformática para estudo do genoma, do DNA, do RNA, proteínas, nucleotídeos, genes, né, uma infinidade ali de características que estão presentes no corpo humano que podem ser estudadas. Então, com esse avanço da tecnologia, a medicina de precisão estará cada vez mais capacitada de trazer melhores tratamentos para o paciente. Porém, tem os desafios atuais, né, que apesar do potencial, a implementação enfrenta barreiras, como a necessidade de infraestrutura tecnológica e, infelizmente, né, não são todos os lugares que atendem a medicina de precisão como deveria. Ela tem um alto custo, uma necessidade de maior capacitação médica, também tem as questões éticas e privacidade de dados genéticos. Conseguiu entender um pouco melhor o que é a medicina personalizada? Saiba que a biomedicina está caminhando para tratar pessoas, não apenas doenças. E se você tiver alguma dúvida em relação ao curso de biomedicina e a medicina personalizada, coloque aqui nos comentários, me dê mais sugestões de vídeos e se inscreva no meu canal. Aqui tem bastante vídeo interessante, tanto para estudantes, recém-formados e pesquisadores. Tem ferramentas de estudo, de trabalho e também alguns dos tópicos da área da saúde. E eu te aguardo nos meus próximos vídeos. Até mais!